Bom, o foco dessa aula aqui é tratar de modo geral, tá? Há algumas funções inorgânicas aí, principalmente as mais básicas, um geral de propriedade e dar o foco em especial na nomenclatura para minimizar maiores problemas que a gente encontra aí nas disciplinas como química analítica. Tá? Então esse material aqui é um material complementar para as aulas de química analítica. Bom, esse conjunto aqui, esse material elaborado, nosso foco serão as funções dos ácidos, das bases, dos sais, dos óxidos e hidretos, ok? Bom, pensando até de modo mais comum ainda da organização da ideia aí, nós vamos falar das teorias ácido-base, tá, geral, e aí partir para a nomenclatura. Só que pensando a nível nomenclatura propriamente dito, é mais coerente pensarmos nos nomes dos sais diretamente, tá? Quando chegar lá nesse ponto dos sais, eu vou deixar isso mais evidente, né? Porque toda a parte, né, de nomenclatura, ela surge focada no nome de cátion e ânion, tá? E o sal, na verdade, é uma combinação entre o cátion e o ânion. Então o nome dele sai naturalmente pelo nome das espécies. Os outros têm derivação em cima disso. Então, pensando em nome, acredito eu, no meu ponto de vista, que a visão ela deve ser a partir dos sais para depois gerar as outras funções, tá? Mas isso é um detalhe aí filosófico aí. Vamos nos concentrar aqui e focar na teoria ácido-base. Tem um textozinho muito bom que saiu aí na revista Química Nova na escola contando todo esse histórico, tá? Esse histórico ele é curioso porque essa é uma das pouquíssimas, né, das raríssimas teorias onde ela foi desenvolvida em um certo intervalo de tempo e uma vez concluído esse processo, nada mais foi acrescido, porque ela chegou no seu apogeu, né, no seu máximo. Tá? Fica aí como essa referência extremamente relevante a essa discussão. Agora, pensando essas discussões dessas muitas variações de modelos ácido-base, nós vamos focar durante o curso de Química basicamente em 3. Tá? Só que antes disso, só falando no contexto, né? Falando desse intervalo curto de tempo. Né? O começo de tudo isso foi em 1887 com Arrhenius, e a última coisa desenvolvida foi com Usanovich em 1939. Né? Vamos fazer uma conta rápida aí. 39 mais 13, 42 anos. 42 anos. Não, 52 anos. Cara, 52 anos, você pensando para um período para desenvolvimento de uma teoria com erros e acertos, é um intervalo extremamente pequeno, tá? Em 52 anos, esse processo foi desenvolvido a tal ponto que hoje em dia já não se discute mais nada sobre isso. Só usa o que já foi debatido. Ponto. Tá? Já chegou ao seu fim. Tá? E aí o modelo, né, que voltando para cá, né, o modelo que a gente usa hoje, inclusive pensando até nível superior, tá? Não só nível médio, mas a gente vai ficar focado nesses 3 modelos aí. O Arrhenius, que é o que entra classicamente, então até quando vem com os pedidos, né, de estudo de nomenclatura, é comum ficar focado em Arrhenius, tá? O ensino médio convencional fica focado em Arrhenius. Aí já o ensino médio associado à formação técnica, né, já começa a aprofundar um pouco mais, porque só o Arrhenius não explica. E também o curso superior, né? Então a gente já passa para o chamado modelo protônico, né, que é o modelo de Brauch-Lowry, né, mas o coitado do Lowry quase não é mencionado, fica normalmente só pelo nome do Braunsted. E o modelo eletrônico como um modelo mais complexo, que é o modelo de Lewis. Tá? O modelo protônico foco é o H+, e o eletrônico foco são os elétrons, ok? Então esse conjunto aí sim é o conjunto que nós vamos abordar, tá? Bom, nesse processo ionização, dissociação eletrolítica, né, para Arrhenius, ácido vai ser toda a espécie que em água produz íons H+ como único cátion, e base toda substância, né, toda espécie que em água produz íon OH- como único ânion.
tá? Já a etapa da neutralização seria o quê? Uma reação entre essas duas espécies, o ácido e base. Junta-se o cátion do ácido com o ânion da base, formando água. E aí o ânion do ácido e o cátion da base formam, né, os dois se juntam e formam o chamado sal. Tá? O problema é que é uma reação, um conjunto, né, restrito à água. Tá? E esse experimento aí de condutividade é um dos mais clássicos aí que se tem para, hoje em dia, né, perceber esse processo de formação de solução eletrolítica. Né? Em alguns casos foi possível estendê-la a outros solventes, e em sistemas sólidos não havia possibilidade de aplicá-la. Tá? Pensando só pelo Arrhenius. Tá? Aí, por essa lógica de Arrhenius, se tem tabelas. E aí, inclusive, uma dessas tabelas é a tabela, se não falha a memória, vinculada à USP, da Exalc, esqueci o nome do professor, que simplesmente eu estou reproduzindo, né, aqui e deixando disponível lá na minha página como material consultivo. Né? Não, até agora eu não consegui organizar uma tabela melhor que a dele. E aí essas espécies iônicas, né, nesse caso aqui os ânions, estão divididos por grupos e cada um tem o seu nome. Né? Por exemplo, F- fluoreto, caso aqui, né? Cl- cloreto, vai embora. NO2- nitrito, NO3- nitrato. O conjunto de sufixos aqui é focado no eto, no ito e no ato. Tá? Se você for olhar aqui, ou termina com eto, ou termina com ato, ou termina com ito. Tá? E aí o que eles têm em comum? Vamos olhar, todos os que têm eto não têm oxigênio, todos os que têm ito ou ato têm oxigênio. A diferença é essa quantidade de oxigênio, quando ele tem possível variação. Tem NO3- e NO2-. Então, tendo mais oxigênio final ato, tendo menos oxigênio final ito. Tá? Isso para todos. Tá? Claro que alguns têm um conjunto também do prefixo, mas aí o prefixo dá um outro sentido. Mas o final aqui, o sufixo, vai na mesma linha, no mesmo raciocínio. Ó. Os com manganês, 3 oxigênios, ito, 4 oxigênio, final, ato. Tá? Nessa mesma linha que eu comentei. Já para os cátions, normalmente a gente só fala o nome do metal direto. Tá? Com a diferença daqueles que têm variação do NOx, né? Variação dessa carga. Então, por exemplo, vamos pensar no ferro. Ferro 2 e ferro 3. Ou eu chamo esse aqui, né, o ferro 2 de ferro 2 ou ferroso, e o ferro 3 de ferro 3 ou férrico. Tá? Então o íco e o oso aqui está com relação à carga, ao NOx. O de maior carga fica final íco e o menor carga fica final oso, quando ele tem variação. Se não tem, fica só o nome direto. Por exemplo, lítio. Lítio não tem variação, só lítio. Sódio não tem variação, só sódio. Tá? Só vão ter variações aqui na nomenclatura desses que têm potencial para ter variação da carga. Aí, voltando lá pela lógica, né, dos ácidos, vamos tentar fazer algumas classificações aí. Então, pela presença do oxigênio, ele divide-se em dois grupos, os chamados hidrácidos e oxiácidos. Hidrácidos sem oxigênio, oxiácidos com oxigênio. Exemplo, HCl, HCN, são exemplos de hidrácidos. Por quê? Porque na fórmula não tem oxigênio, tá? Que é o ácido clorídrico e o cianídrico. E aí, já puxando a ideia aqui, ó, final hídrico. Tá? Daqueles mesmos onde o cátion era final ito. Os oxiácidos, aí vai depender, né? Se lá pelo ânion que origina, né, tem oxigênio, mas aí tem aquela discussão lá do ito e do ato, né? Então nesse caso aqui, H2SO4, SO4 2-, né, é o sulfato, então é ácido sulfúrico, o ato vira íco, né? HClO, tá? Outro exemplo de oxiácido porque tem oxigênio na fórmula. Com a quantidade de H+ ionizável, né, que ele vai ter na fórmula, eu posso dividir pela quantidade. Monoácido, diácido, triácido, tudo vai depender da quantidade. Então, exemplo aqui, HCl só tem um hidrogênio, monoácido. H2SO4 tem 2 hidrogênios ionizáveis.
Então, de ácido. A fórmula H3PO3, apesar de ter 3 hidrogênios, só 2 são ionizáveis. Então, ele é um diácido. E H3PO4, tem os 3 aqui, os 3 são ionizáveis. Então, ele é um triácido. Toma muito cuidado com a família do fósforo aí, para não gerar confusões. Em relação ao grau de ionização, né, qual é o percentual que ele é capaz de ionizar? Então, se esse grau de ionização for acima de 50%, ele é forte. Se estiver entre 5 e 50, ele é moderado. Abaixo de 5, ele é fraco. Aí dando exemplos aqui, né, fortes: HCl, H2SO4, moderado, HF, H3PO4 e fraco, H2S, H3BO3. Tá? Então, para a parte de nomenclatura, propriamente, né, dito. Então, eu vou falar o nome do ácido, vou pegar o nome do ânion, tirar o sufixo eto e colocar hídrico no lugar. Então, por exemplo, o ânion do HCl é cloreto. Tá? Cloreto, eto. Tiro o eto e boto o hídrico. Então, se o ânion que forma aquele ácido é o Cl-, o ácido vai ser ácido clorídrico, né? Porque eu pego o cloreto e troco o eto por hídrico. Então, ácido clorídrico. Já para os oxiácidos, quando o ânion, né, porque o prefixo fica o mesmo, morre do jeito que é, não tem alteração. As alterações só estão em cima do sufixo. Tá? Se o ânion tiver final ato, eu troco o ato por ico. Então, por exemplo, HClO4. O ClO4- é o perclorato. Então, eu vou tirar o ato e botar ico. Então, tá errado aqui, tá? O nome aqui. Eita, tem que corrigir isso aqui. Perclórico, né? Então, é o ácido perclórico. ClCO3- é o clorato. Então, o ácido que é o HClO3 vai ser o ácido clórico, porque troca o ato por ico. Tô corrigindo aqui verbalmente, né? Esse ato aqui no final tá errado. É o ico, tá? E quando o ânion de origem for com final ito, eu vou trocar ito por oso. Tá? Então, ClO2-. E esse ânion é o clorito. Então, o ácido correspondente vai ser o ácido cloroso. ClO- é o hipoclorito. Então, o ácido correspondente vai ser o ácido hipocloroso. E aí, falando em relação aos prefixos, então, os prefixos estão tudo em cima da água, da origem, assim, esses 3 aqui, né, em cima da água. Então, orto é quando um ácido que pode gerar outro ácido por desidratação. Aí eu coloco orto, tá? Então, o H3PO4 ele pode perder água. Se ele perder água, ele forma outras espécies. Então, quando ele tem essa possibilidade, eu boto o prefixo orto, que também pode ser omitido, tá? Agora, já o meta e o piro, necessariamente eles têm que aparecer, porque eles têm que mostrar essa condição que aconteceu. Então, por exemplo, esse próprio H3PO4, quando ele perde uma água, aí ele forma a espécie chamada meta, tá? Então, nesse caso aqui, perdeu uma água, a fórmula ficou HPO3, então é o ácido metafosfórico, tá? Se ele perder meia água, né, então quer dizer, cada 2 ácidos orto, eu perco então a fórmula final é a fórmula da proporção de um piro, tá? Então, o H4P2O7 é o ácido pirofosfórico, ok? Já agora com relação aos hidróxidos, então uma das possíveis classificações é com relação à quantidade de OH- dissociável. Então, se for só com uma hidroxila disponível, então é uma monobase. Com 2 de base, 3 tribase, vai embora. Tá? Então, exemplos: KOH, NaOH, uma hidroxila. Com 2 em diante, eu já tenho que necessariamente colocar o parênteses para identificar essa quantidade da estrutura do OH-. Tá? Então, com 2 hidroxilas, exemplo: CuOH2O CuOH entre parênteses 2, MgOH entre parênteses 2, são casos de dibase. Tribase: AlOH3, FeOH3. Com relação ao grau de dissociação, ele vai dividir só em 2 tipos, o forte e o fraco. Não tem aqui intermediário, não. Se ele dissociar a nível próximo de 100% é forte, abaixo aí de 5% é fraco.
Solubilidade. Solubilidade é um tema complexo, mas a gente vai dividir aqui em 3 níveis, né? Ou muito solúvel, pouco solúvel e insolúvel. Então, se for do grupo 1 da tabela, ou amônio é muito solúvel, grupo 2 é pouco solúvel e o restante é classificado como insolúvel. Como é que eu dou o nome para hidróxido? Então vai ser hidróxido e o nome do cátion. Exemplo, NaOH, qual é o cátion? Sódio. Então hidróxido de sódio. Se houver variação de NOx, utiliza-se a carga em algarismo romano ou o nome com sufixo oso, ico, como eu já havia mencionado na tabela de cátion e ânion. Então cobre 1, eu escrevo cobre 1 ou cuproso, cobre 2 ou cobre 2 ou cúprico. Então seus respectivos hidróxidos, seu OH, hidróxido de cobre 1 ou hidróxido cuproso. O seu OH2, hidróxido de cobre 2 ou hidróxido cúprico. Já os sais. Os sais a gente pode enxergar aí como um processo, né, de neutralização entre aquelas espécies iônicas formando a água, né? Então, combinando, né, esse restante aí, né, tirando a parte da água, o restante é o chamado sal. Então aqui, ó, H2CO3 mais NaOH, eu tenho a água mais o sal. E aí a formação desse sal ele pode ser em diversos níveis. Pode ser uma chamada neutralização total, que não sobra nem H+, nem OH-. Pode ser uma neutralização parcial, que é o caso dessa aqui, né, onde sobra um H+, ou um OH-. E pode ser também uma combinação da formação do chamado sal misto. Né? O sal misto é o que? Onde ele tem mais de um cátion ou mais de um ânion presente. Tá? Então essas são as linhas básicas da formação dos sais. Tá? Então, em relação ao processo de neutralização, o sal ele vai ser classificado como neutro, ácido ou básico. Se for neutro é porque não tem nem H+, nem OH- na forma. Ácido porque tem H+, básico porque tem OH-. Tá? E aí nós temos a regra de solubilidade daquela mesma tabela que eu mencionei, tá? Que tá lá disponibilizado na página, tá? Para vocês lerem lá depois com calma. Tá? E aí partindo para a parte do objetivo, né, que é a nomenclatura. Então como é que eu escrevo? Ânion de cátion. Eu sei o nome do ânion, sei o nome do cátion. Faço essa leitura direta. Sendo que na escrita, primeiro eu escrevo cátion, depois eu escrevo o ânion, né? E no conjunto neutro, sabendo o nome do cátion correspondente do ânion correspondente, é só falar o nome do ânion e o nome do cátion. Então, NaCl. O Na+ é o sódio, Cl- é o cloreto. Então é o cloreto de sódio. Ok? Se ele for de neutralização parcial, então, se for positivo, né, é os chamados hidrogenossais. Então, como é que vai ser essa escrita? A quantidade de hidrogênio que está lá disponível, com o nome do ânion, e D, né, e o nome do cátion. Então, NaH2PO4. Então, dihidrogênio, que são dois hidrogênios, né, H2, né, são dois hidrogênios. Fosfato, que é o nome do ânion ali, né, de sódio. Tá? Outra forma é colocar o ânion, quantidade de ácido, aí de cátion. Então, o mesmo NaH2PO4. Outra forma de dar o nome: fosfato, por conta do PO4, de ácido, porque eu tenho 2H+ de sódio. Então, fosfato de ácido de sódio ou hidrogeno-fosfato de sódio. Os hidroxissais, né? Então aqueles onde a neutralização foi parcial, onde sobrou OH-. Então, pela proporção do nome, é a mesma forma como do outro, só trocando agora o ambiente básico. Então, primeira forma, boto quantidade, hidroxi, por dizer que sobrou OH-, ânion, de cátion, ou ânion, quantidade básico, né, porque sobrou OH-, de cátion. Então, a fórmula AlOH2Cl, primeira forma de nomenclatura, de hidroxi, né, porque são dois OH-, de hidroxi, cloreto de alumínio. Segunda forma, cloreto de básico, porque são dois OH- de alumínio. Sais mistos ou duplos. Né? Sais mistos ou duplo é aquele onde tem mais de um cátion ou mais de um ânion. Mesma lógica, nome do ânion, depois o nome do cátion. Ânion de cátion. Então, NaKSO4, sulfato, que é o nome do ânion primeiro, de sódio e potássio. Então, no caso da parte do cátion, eu boto o E.
E separo os dois com I, né? Na parte do ânion, quando for o caso, né? Quando, exemplo, CaClBr, eu separo o nome dos ânions com um tracinho, né? Então, cloreto, brometo, decálcio, tá? Sais hidratados, boto o nome normal do sal, e aí lá na frente, depois, né, com espaço, eu boto a quantidade de água envolvida. Então, CuSO4, 5H2O, sulfato de cobre 2, penta, né, que são 5, hidratado da água. E aí eu boto o nome de todo mundo. Tá? Os óxidos. O que é um óxido? É um composto binário com oxigênio. Para este momento, os compostos com o flúor são classificados como fluoretos. Aí é por conta de uma diferença de eletronegatividade. Tá? Então, se tiver flúor e oxigênio, a gente bota na categoria de fluoreto e não de óxido. Oxigênio efetua ligações químicas com diversos átomos, exceto com gases nobres leves, ouro, paládio e platina, formando compostos binários. Assim, esses compostos se enquadram em uma regra que se classificam como óxidos. Aí uma ideia geral aí, né? Se eu conseguir olhar lá na origem pelo cátion e o oxigênio, né, como o ânion O2-, nesse caso é do oxigênio, eu vou ter uma fórmula geral de um óxido. Então, Na mais O2-, Na2O, né, é a fórmula do óxido. Tá? E aí por aí vai. Como é que funciona a parte da nomenclatura? Quantidade do oxigênio de quantidade do cátion, desde que esse cátion tenha variação, né? Se ele não tiver variação, já posso pôr só ele direto, tá? Então, o termo correspondente ao NOx positivo será o cátion. A parte correspondente à quantidade só se aplica aos que possuírem variação no NOx. E, acompanhando a tabela de cátions e ânions, pode-se adotar a terminação ico ou oso, se for o caso. Por exemplo, aqueles casos que a gente já mencionou, do cobre e do ferro. Então, Na2O, óxido de sódio. Por quê? Porque o sódio não tem variação de NOx. Mesma coisa para o magnésio, mesma coisa para o alumínio. Agora já o chumbo tem variação. Então, esse aí é o chumbo 4. Então, óxido de chumbo 4 ou óxido púmblico. Por quê? Porque o pumbloso seria o chumbo 2. Nitrogênio tem variação de NOx, mas é uma variação muito extensa. Então, a gente não vai colocar pelo NOx do nitrogênio. A gente vai colocar pela quantidade direta. Então, nesse exemplo aí, N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Tá? Porque são 5 oxigênios e 2 nitrogênios. Com relação às propriedades químicas dos óxidos, a gente pode chamar esses óxidos de óxidos básicos, tá? Onde a ligação predominante é a iônica. Aí naquela fórmula geral que a gente colocou, né, o E é um metal alcalino terroso, muito eletropositivo. E ele tem comportamento de uma base. Então, se você coloca ele na água, ele forma uma base. Exemplo, Na2O, você coloca a água, forma o hidróxido de sódio. Se você colocar ele na presença de um ácido, ele forma um sal. Exemplo, Na2 com HCl vai formar o cloreto de sódio mais água. Já os óxidos ácidos ou anidridos, a ligação predominante é a covalente, o E, lá naquela fórmula geral, é um não metal, com pequena diferença de eletronegatividade. E o comportamento vai ser de um ácido. Se você coloca ele na água, reage formando um ácido. Se coloca na presença de uma base, reage formando um sal. Exemplo, CO2 na água forma o ácido carbônico, H2CO3. O CO2 na presença do hidróxido de sódio forma o carbonato de sódio. Temos também os chamados óxidos anfóteros. Sua reação para a formação de sal é dependente do outro reagente. Se comporta como óxido básico e sal, apenas dependendo com quem ele está. Tá? Exemplo, a L2O3. Ele pode ser tanto um ácido quanto um sal, ou quanto uma base. Só vai depender com quem ele está. Se ele estiver na presença de um ácido, ele é uma base. Se ele estiver na presença de uma base, ele é um ácido. Exemplo aqui, ó, a L2O3 com H2SO4, né, que é o ácido sulfúrico, vai formar o sulfato de alumínio. Já o mesmo L2O3 na presença de uma base, como o NaOH, vai formar este sal aqui, NaLO2.
Aí tem essa tabelinha aí, né, geral, pra vocês terem uma visão aí da formação dos óxidos com suas propriedades. Se um óxido básico, ácido ou anfótero, tá? Então ela cresce aí nesse sentido. Já os óxidos neutros. Os neutros é aqueles que nem se comportam como ácido e nem como base. Fica na dele. Exemplo: CO, N2O e NO. Temos também os chamados óxidos duplos, mistos ou salinos. Tanto faz entre esses três nomes. Essa classificação não leva em consideração a reação dele, e sim um comportamento similar de uma proporção entre outros óxidos. Então, por exemplo, o óxido Fe3O4, na verdade, ele é a combinação, ele é o resultado de uma junção aí entre a presença do FeO e do Fe2O3, né, que é o óxido de ferro 2 e o óxido de ferro 3. Tá? Então, ele não é que ele vai ter a proporção dele ficando intermediária com o NOx entre 2 e 3. Não, ele tem parte 2 e parte 3. Aí aqui você bota, né, como esse óxido misto, escreve essa fórmula geral. Tá? Com relação às possíveis classificações, se eu considerar só a estrutura geométrica, então eu vou chamar os óxidos de normais, peróxidos ou subóxidos. Os normais, compostos onde o oxigênio é classificado no estado de oxidação formal, né, de 2-, né, NOx 2-, e ele também é o átomo mais eletronegativo. Opa, perdão, pulei aqui sem querer. Vamos quase estragar a apresentação. Vamos lá, peróxido. Nesse caso dos peróxidos, o íon, né, o íon peróxido, que é o O2 2-, tá? E aí ele se liga ao metal alcalino ou alcalino terroso, tá? Numa estrutura iônica. Numa estrutura covalente, é esse conjunto oxigênio ligado a oxigênio, tá? Subóxido é onde eu tenho essa relação, né, de cadeia do E com E e o E com O. Hidretos, compostos binários de hidrogênio. Nos compostos binários, o que vale é a diferença de eletronegatividade entre eles. Assim, tais compostos ficam classificados em 3 classes distintas. Alguns autores trabalham com o conceito de que o hidrogênio envolvido deve ser o H-, mas a gente tem que tomar cuidado, porque não é só essa forma H- que vale como hidreto, os outros também. Este deve ser evitado e trabalhado apenas de modo genérico, tá? Como a gente colocou no começo, só composto binário de hidrogênio. Tá? Então, na visão geral lá que a gente estava pondo aqui, esse hidrogênio aqui é naquela forma clássica, né? Do hidrogênio tem que ser o imenso para ser chamado de hidreto. Mas a gente vai chamar um pouco mais que isso, que é o caso aqui da última linha, né? Que é o H+ também. Tá? Então, na relação de síntese, né, eu tenho um metal na presença do gás hidrogênio, vou formar hidreto. Eu tenho um ânion na presença de água, forma hidreto. Eu tenho um hidreto trocando com outro tipo de ligante, formando outro hidreto, tá? Que são as 3 formas básicas. É a combinação direta, a protonação por uma base de Braunsted, a dupla troca de um maleto, né, que pode ser. Tá? São os focos principais de síntese que a gente vai trabalhar aqui. Então, caso de nomenclatura, a gente vai chamar hidreto de cátio. Então, LiH, hidreto de lítio. Outra forma, prefixo do outro elemento com final ano. Né? Então, PH3, fosfano. H2O, oxidano. E quem é o oxidano? A água. Ânion de hidreto é outra forma também de dar nome aliás, ânion de hidrogênio, né? É outra forma de dar o nome dos hidretos. Então, iodeto de hidrogênio, tá? Fluoreto de hidrogênio, cloreto de hidrogênio. O HCl ele é cômico porque você pode encaixar ele de todas as formas, né? Hidreto de cloro, tá? E cloreto de hidrogênio, ácido clorídrico, tem variações curiosas para ele. Com relação à classificação, uma das formas de classificação é com base na eletronegatividade. Se for com base na eletronegatividade, nós podemos dar em 3 grupos, né? Os hidretos iônicos ou salinos, os covalentes ou moleculares, os metálicos ou intersticiais. Os iônicos
Sólidos não voláteis, eletricamente não condutores e cristalinos, covalentes. Compostos binários de um elemento e hidrogênio na forma de moléculas individuais discretas, e os metálicos não estequiométricos e eletricamente condutores, que aí vai estar um grande asterisco do dia, né, que é a fórmula, né, como escrever a fórmula mínima aí dos hidretos metálicos, sendo que eles não são estequiométricos. Então, pegando aí a tabela periódica, né, o conjunto aí mais propenso a formar esses hidretos, né, seriam aqui em azul os iônicos, em verde os intermediários, né, que pode atuar como um como outro dependendo da situação, os cinzas aqui como metálicos e o vermelho como os covalentes. Iônicos, metais alcalinos e alcalinos terrosos, pelo que a gente viu, né? Preparados a altas temperaturas, e os produtos possuem elevados pontos de fusão e são sólidos, comportando-se como compostos iônicos. Tá? Então, CaH2, na presença de água, forma o CaOH2. O sulfato de chumbo 2, na presença do CaH, vai formar o sulfeto de chumbo. Tá? Os covalentes. Pequena diferença de eletronegatividade. Moléculas covalentes discretas. São voláteis, ponto de fusão baixo. E ponto de ebulição baixo também. Né? Não conduzem corrente elétrica. Então, são os alcanos. Né? XH18N-1, né, que seria um exemplo aí. Aí, como reações ali, né, reações clássicas ali, os metálicos. Aquecimento de um metal com hidrogênio sob pressão elevada. São duros, tem um brilho metálico, conduz corrente elétrica e apresentam propriedades magnéticas. São compostos não estequiométricos. Por exemplo, LaH2,87, YbH2,55, TiH 1,8. Esse vírgula aí é de vírgula mesmo, não é de separação não. É 1 para 2,87 no primeiro, 1 para 2,55 no segundo e 1 para 1,8 no segundo. Quebrando toda a ideia de Dalton. Tá? Não é regra aquilo. É um conjunto para compreensão. Mas, né, como eu já mencionei, eu particularmente onde se tem exceções, eu não gosto de trabalhar dizendo que aquilo é regra, para não gerar confusão. Então aquela regra, entre aspas, de Dalton dizendo que as coisas têm que ser nos seus menores inteiros possíveis, só existem assim, não é válido, depois da descoberta dos hidretos metálicos. E aí os intermediários, né? O BeH2 ele é um polímero, tá? O MgH2 tem hora que ele se comporta como iônico, tem hora que ele se comporta como covalente, e o seu UH tem hora que ele se comporta como metálico, tem hora que ele se comporta como covalente, tá? E aí outras funções, tá? Só para dar uma ideia aqui, se eu falo do próprio hidrogênio que a gente estava comentando ainda agora, né? Uma mesma espécie eu posso chamar ela de hidreto de alguma coisa, ou eu posso pegar pelo outro lado, né? Posso pegar por outra função. Então, exemplo do HCl, posso olhar ele como hidreto, aí chamaria o hidreto de cloro, ou pela função do halogênio, que aí eu falaria cloreto de hidrogênio. Tudo vai depender de qual foco que você vai dar para aquela compreensão no momento, tá? Então tem mais de um nome possível, muitas das espécies iônicas, em nomes possíveis e corretos. Tudo está variando, é o foco que você está dando para dar aquele nome. Tá? E por hoje é só, pessoal. Vamos aqui, terminando.